Olá, meu nome é Wellington Kennedy dos Santos Pereira, eu sou docente do curso de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia Unesp de Presidente Prudente e hoje estarei realizando um trabalho da disciplina de Práticas Curriculares de Anatomia Geral, disciplina que é ministrada pela professora doutora Giovana Rampaz Teixeira, desde já mando meus cumprimentos a ela. Bom, vamos lá. Essa atividade ela consiste em uma ministração de uma aula de um tema específico do qual nós, alunos, aprendemos na disciplina de anatomia geral. Nós mesmos temos a liberdade de escolher o tema, o sistema do qual nós queremos ministrar essa aula, e eu, Wellington Kennedy, escolhi o sistema respiratório. Aí vocês devem estar se perguntando, por que de tantos sistemas que você aprendeu, você escolheu o sistema respiratório? Bom, antes de começarmos a explicar tudo, eu vou falar uma breve história que está acontecendo comigo esse ano, que tem me dado uma percepção, porque antes de eu iniciar o curso de Educação Física, antes de eu ingressar nessa faculdade, antes de eu ter a minha primeira aula lá em Anatomia do Sistema Locomotor, eu sabia muito pouco do nosso corpo humano, eu entendia muito pouco, meu conhecimento era muito raso, entendeu? Eu não sabia as estruturas, eu não sabia os nomes dos ossos, eu sabia muito pouco, eu achava que sabia muito. E um grande exemplo disso é o sistema respiratório. Por quê? Porque eu achava que eu entendia do sistema respiratório, eu achava que eu conhecia o sistema respiratório e meu conhecimento era zero, entendeu? Eu fui aprendendo, eu fui gostando de estudar os sistemas do nosso corpo e eu me encantei pelo sistema respiratório. Por quê? Por causa disso mesmo, é a prova concreta do que eu não sabia de nada até fazer as aulas de anatomia. Então, eu conhecia poucas das estruturas do que compõe o sistema respiratório em si. Eu só conhecia o pulmão, a traqueia, por nome mesmo, e eu achava que eu sabia. O nariz também é outra estrutura, e eu achava que eu sabia, que eu conhecia o sistema respiratório, eu saberia responder as perguntas. E não, cara, não. O sistema respiratório tem muitas estruturas, mas é muito gostoso de aprender. Eu prometo isso para vocês, que vocês vão gostar de estudar hoje o sistema respiratório, ok? Bom, então, vamos lá, vamos começar elencando as funções do sistema respiratório. Eu vou posicionar a câmera certinho aqui, vai ficar legalzinho, fica massa, para nós associarmos as funções. Bom, eu elenquei as funções do sistema respiratório, não conforme a importância, não, eu só classifiquei em números mesmo. E eu classifiquei por palavras-chave para ficar de melhor associando na nossa cabeça, para entender melhor. Foi assim que eu entendi melhor e eu acredito que vocês também vão entender assim. A partir do momento que vocês escutarem essa palavra, vocês vão associar a função que ela remete ao sistema respiratório, ok? Então, vamos lá. Difusão. O sistema respiratório tem uma extensa área para a difusão do ar, oxigênio e o sangue, com o sangue circulante, ok? Outra função muito importante do sistema respiratório é a condução. Ele conduz o ar, o oxigênio, às demais áreas do nosso corpo. Ele faz essa condução primária. Outra função que eu elenquei aqui é a proteção. Ele protege o sistema respiratório contra as mudanças de temperatura, contra a desidratação, entre outras coisas. Como também a defesa. Ele defende o sistema respiratório e outros tecidos do nosso corpo de patógenos. E aqui está a função do sistema respiratório da qual eu mais gosto, da qual eu mais interessei em aprender, que é a produção de fala, a produção da fonação, a produção da comunicação verbal, a produção do canto em si. O sistema respiratório também tem essa função. E também ele auxilia no volume de sangue do nosso corpo. Aqui eu fiz um breve esqueminha, não tem todas as estruturas, só as que eu considero mais importantes após ler os livros. Sobre como o ar chega no nosso corpo, como o ar adentra, o oxigênio adentra no nosso corpo. Então vamos lá. O ar ele entra pelo nariz, ok? O nariz ele vai para a cavidade nasal, onde passa pelas conchas nasais, pelos seios paranasais, onde o ar é totalmente filtrado
umidificado, condicionado, para chegar aos demais estruturas do nosso corpo, aos pulmões, entendeu? E depois da cavidade nasal, ele vai para a faringe. A faringe ela é dividida em 3 partes. Depois, nos slides, eu vou apresentar para vocês as características dessas 3 partes, mas eu já vou remeter o nome delas aqui, que é a nasofaringe, a bucofaringe e a laringofaringe. Depois dessa fase do ar passar pela faringe, ele vai em direção à laringe. A laringe é onde ficam as pregas vocais, entendeu? E depois a laringe, ele vai para a traqueia, o ar vai para a traqueia. Na traqueia, o ar vai para os brônquios, divide em brônquio principal esquerdo e brônquio principal direito. Os brônquios se ramificam em bronquíolos, bronquíolos vão se ramificando até chegar, o ar chegar o oxigênio chegar nos alvéolos, onde vai atingir a traca gasosa. Os alvéolos concentram no pulmão, que é o órgão, a estrutura principal do sistema respiratório. Bom, então, já que falamos sobre o caminho do ar, sabe, que citamos a hematose em si, onde vai ocorrer a troca gasosa, vamos falar um pouco sobre a hematose, o que ela é. Bom, popularmente conhecida como troca de gases, a hematose é isso. É a transformação do sangue venoso em sangue arterial. E é no pulmão onde ocorre isso, entendeu? O sangue venoso chega rico em dióxido de carbono no pulmão. O ar que nós inalamos chega ao pulmão, o oxigênio, e faz essa troca gasosa com o sangue, entendeu? O sangue passa a ter o gás oxigênio nele e se transforma em sangue arterial. E todo o dióxido de carbono do sangue venoso a gente expira, a gente tira do nosso corpo, sai do nosso corpo. Bom, de início é isso que eu tenho a apresentar para vocês, mas já vou começar a falar sobre as estruturas do sistema respiratório e eu sei que vocês vão gostar muito, ok? É isso. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Eu só começo a colocar aqui no início dos slides. Eu já vou projetar para vocês. Bom, prosseguindo a nossa aula, o tema da aula é sistema respiratório. A matéria, a disciplina é Práticas Curriculares de Anatomia Geral. Essa disciplina é ministrada pela professora doutora Giovana Rampazzo Teixeira. Meu nome é Wellington Kennedy dos Santos Pereira e eu sou da turma do primeiro ano noturno. Bom, vamos falar agora sobre, antes de começarmos a falar do sistema respiratório, de eu explicar todas as estruturas, de mostrar todas as imagens, é bom a gente definirmos ele, a gente apresentar o contexto do sistema respiratório em si. E o sistema respiratório é formado por um conjunto de órgãos que transportam ar para dentro e para fora dos pulmões. Esses órgãos são condutos aéreos que se estendem da cabeça ao tórax. O aparelho respiratório é responsável por realizar o processo de respiração, permitindo a entrada e saída de ar do nosso organismo, possibilitando a hematose, um processo onde ocorre a troca gasosa através da captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Processo que eu já havia mostrado na lousa para vocês, que eu acabei de falar também, eu vou falar também mais para frente, que é um processo muito importante, é sempre bom a gente reforçar, é sempre bom que vocês entendam. Bom, as partes. As partes do aparelho respiratório, o sistema respiratório, vocês definem como chamam. Eu coloquei essas aqui, com o qual eu vou comentar mais, entendeu? É o nariz, cavidade nasal, os peios paranasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões, ok? Bom, sobre a divisão do sistema respiratório, ele é dividido em 2 partes ou porções. As suas estruturas são divididas em 2 partes ou porções. Temos a parte ou porção condutora, onde tem o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia,
os brônquios. Temos a parte ou porção respiratória, onde tem os bronquíolos, os dutos alveolares e os alvéolos. Lembrando que todas essas estruturas eu vou comentar. Bom, aqui temos uma imagem inicial, né? Vista anterior. Do sistema respiratório em si. Não tem duas estruturas específicas, mas temos aqui o nariz, que eu comentei, os nasais, temos aqui talvez o 6, o 6 frontal, a parte nasal da faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios principais, bronquíolos, alvéolos, tudo, os pulmões, enfim. Eu vou comentar tudo isso com vocês, toda a localização, enfim, e bora para a nossa aula. Antes de começarmos a parte falar sobre as estruturas, sobre os órgãos, eu vou falar um pouco sobre o epitélio do sistema respiratório, que é um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. Ele contém inúmeras células mucosas e esse epitélio reveste grande parte do sistema respiratório, menos a parte inferior da faringe e menores vias condutoras e os alvéolos. A parte inferior da faringe é revestida por epitélio escamoso estratificado, protegendo-a de agressão química. Bom, ainda sobre o epitélio respiratório, temos os cílios, temos a lâmina própria, o núcleo da célula epitelial colunar, célula mucosa, lâmina basal e célula tronco. Lembrando que essa é uma ilustração, uma imagem do epitélio respiratório. Aqui, nós temos uma imagem mesmo em si, apresentada, projetada pelo microscópio eletrônico de varredura, é uma imagem dos cílios no epitélio. Eu já vou separar aqui a caneta para ficar mais prático depois. Então vamos lá, vamos falar sobre a nossa primeira estrutura. Vamos falar sobre o nariz. O nariz é um órgão do sistema respiratório que consiste em uma parte externa que é visível e uma parte interna que é intracraniana, denominada cavidade nasal. A parte externa do nariz visível na face é constituída por ossos e cartilagem hialina, recoberta por pele e músculos que são revestidos por túnica mucosa. Os ossos que compõem a parte externa do nariz são os ossos nasais, osso frontal e maxila. A estrutura cartilaginosa do nariz é formada por porções de cartilagem hialina ligadas entre si e há alguns ossos do crânio por tecido conjuntivo fibroso. Os componentes da estrutura cartilaginosa são septo nasal, cartilagens nasais acessórias e cartilagens alares. Bom, as estruturas internas do nariz, a cavidade nasal, que eu já vou comentar daqui a pouco, nos próximos slides, eles têm as seguintes funções, que é aquecimento, umidificação e filtragem do influxo de ar. Ou seja, ele condiciona todo o ar, ele prepara todo o ar para que ele possa chegar lá nos pulmões, pode passar por todas as outras estruturas, seja limpo, puro. Enfim, ele também detecta estímulos olfatórios, também realiza detecção. Também ele faz modificações das vibrações da fala. Temos a imagem do nariz, as estruturas cartilagíneas, temos as cartilagens acessórias, temos a cartilagem aqui do septo nasal, temos as cartilagens alares, e é constituída por tecido conjuntivo fibroso denso e tecido adiposo. E aqui nessa outra imagem aqui, lembrando que essa é uma vista anterolateral do nariz, mostrando as estruturas ósseas cartilagíneas. Aqui já é uma outra imagem. Temos aqui as células etimoidais, temos a lâmina, lâmina perpendicular do etimoide, septo nasal, que passa aqui. O vomer, meato nasal, as conchas nasais inferiores, concha nasal média, enfim. Nós vamos ver isso aí, tudo isso nos próximos slides eu vou apresentar para vocês. Bom, então vamos começar falando sobre a cavidade nasal, que é um espaço grande na face anterior do crânio, que se encontra inferiormente ao osso nasal e superiormente à cavidade oral.
Ela está alinhada ao músculo e à túnica mucosa. O septo nasal divide a cavidade nasal em lado direito e esquerdo. A sua parte anterior é composta por cartilagem hialina e o restante é formado pelo osso vomer, lâmina perpendicular da etimoide e maxila e palatinos. A cavidade nasal anteriormente se funde ao nariz e posteriormente se comunica com a faringe através de duas aberturas denominadas coanos. Nós vamos ver daqui a pouco os coanos, a divisão da cavidade nasal com a nasofaringe. Vou mostrar tudo isso na imagem. Divisão funcional da cavidade nasal. Bom, temos áreas da cavidade nasal que cada dessas áreas tem a sua função. Então, o vestíbulo nasal ele tem a função de filtração do ar, filtração do ar. Já a região olfatória tem a função da olfação, o nome já fala. E a região respiratória tem a função de condicionamento, umidificação, purificação, tudo isso. Agora vamos comentar sobre as conchas nasais, que são partes das cavidades nasais que existem para aumentar a superfície mucosa, além de aumentar a superfície de contato com o ar e intensificam sua turbulência na cavidade nasal. Bom, como eu disse que eu ia mostrar para vocês, temos aqui as conchas nasais que eu acabei de comentar. Concha nasal superior, média, inferior. Entre as conchas nasais temos os meatos nasais, meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. Como eu tinha dito para vocês que ia mostrar também, aqui está os coanos, que marcam a divisão entre a faringe e a cavidade nasal. Antes de falarmos sobre a faringe, já partimos para a faringe, outra estrutura muito importante, outra área muito importante. Nós vamos falar também sobre os seios paranasais, que são cavidades pneumáticas. Kennedy, o que são cavidades pneumáticas? Cavidades pneumáticas são cavidades cheias de ar, que rodeiam a cavidade nasal. Elas são intraósseas e são designadas conforme o osso em que se localizam, esfenoidal, maxilar, frontal e etimoidal. As funções dos seios paranasais são ajudar a filtrar o ar, aquecer e umidificar o ar que chegará aos pulmões, e é isso. Agora nós vamos ver um pouco sobre os seios paranasais. Aqui está o seio frontal. Aqui temos o seio maxilar. Eu estou do outro lado do seio frontal também. Esses são seios. Bom, vamos agora então falar sobre a faringe. A faringe o nariz, a boca e a laringe se conectam por uma via de passagem ou câmara comum denominada faringe. A faringe é compartilhada pelos sistemas respiratórios e digestório e estende-se desde os coanos até o início da traqueia e do esôfago. Suas paredes são musculares. A superior e posterior são curvas e justapostas ao esqueleto axial, enquanto as laterais são mais flexíveis. A faringe é dividida em 3 regiões: a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe. Eu vou comentar todas essas 3 regiões, 3 partes, nos próximos slides. Bom, então vamos comentar agora sobre a nasofaringe. A nasofaringe é a porção superior da faringe. Os coanos separam eles das cavidades nasal e o palato mole separa a nasofaringe da parte oral da faringe. Essa parte da faringe é revestida por epitélio respiratório típico e a tonsilha faríngea está localizada na parede posterior da nasofaringe. As paredes laterais contêm os ósseos faríngeos das tubas auditivas. Por isso, quando temos alguma dor de garganta, alguma infecção de garganta, inflamação da garganta em si, nossos ouvidos doem, nós temos dor de ouvido, porque o ouvido as tubas auditivas está fortemente ligada à faringe. Bom, tem a parte da bucofaringe, ou parte oral da faringe, que começa a partir do palato mole e termina na raiz da língua do nível do hioide. A parte posterior da cavidade oral comunica-se com a bucofaringe.
assim como a parte posterior e inferior da nasofaringe. A margem posterior do palato mole sustenta a úvula palatina e dois pares de arcos faríngeos. Bilateralmente, a tonsila palatina se localiza entre o arco palato grosso anterior e o arco palato faríngeo posterior. Bom, agora a última região da faringe, que é a laringofaringe, ou parte laríngea da faringe, é a região da faringe localizada desde o nível do ióide até o início do esôfago da laringe. Essa parte é revestida por epitélio escamoso estratificado, e isso a torna resistente a abrasões mecânicas, agressões químicas e invasões de patógenos. Então, essa área da faringe é revestida pelo epitélio escamoso estratificado. Isso torna ela mais resistente, porque essa área sofre grandemente com agressões químicas e invasões de patógenos. Por isso, esse epitélio a protege disso, torna ela mais resistente, mais forte. Sobre a função da faringe, as funções da faringe são passagem de ar e alimento, mas para o sistema respiratório, essa é a única função que a faringe tem, passagem de ar. Passagem de alimento já entra na parte de funções do sistema digestório, ok? Ela é constituída por músculo mucosa e se comunica com a cavidade nasal através dos coânos, comunica com a orelha média, com a cavidade oral, com a laringe e com o esôfago. Aqui nós temos uma imagem que dá para a gente analisarmos. Aqui, ó, marca a divisão da cavidade nasal, de novo, os coânos aqui. Cavidade nasal com a faringe, com a nasofaringe. Aqui, deixa eu marcar certinho para não confundir. Aqui temos a parte da nasofaringe. Aqui temos a parte da bucofaringe, percebe-se, ó, onde a entrada do alimento, a gente passa aqui para ir para o esôfago. E aqui temos a parte da laringofaringe, a parte laríngea da faringe. Muito interessante a gente analisarmos essas imagens, porque nós vocês estão escutando, mas vocês só vão assimilar tudo com as imagens, entendeu? Então é muito importante prestar bastante atenção nas imagens. Agora vamos comentar sobre a laringe. Bom, a laringe é uma parte muito importante do sistema respiratório, pois ela tem as seguintes funções: manter aberta a via para a passagem do ar. Ela tem uma válvula, ela tem uma válvula que é importante na hora da deglutição, vou comentar isso. E ela também realiza fonação, seja comunicação verbal. A faringe ela tem as suas seguintes cartilagens. Tem uma cartilagem epiglote, uma cartilagem tireoide, uma cartilagem cricoide e duas cartilagens aritenoides. Duas cartilagens corniculadas e também tem duas cartilagens cuneiformes. Bom, laringe é uma conexão pequena entre a laringofaringe e a traqueia. Essa conexão se encontra na linha média do pescoço, anteriormente ao esôfago e às vértebras cervicais de C4 a C6. Os músculos extrínsecos da laringe conectam a cartilagem às outras estruturas na garganta, e os músculos intrínsecos conectam a cartilagem entre si. A cavidade da laringe é um espaço que se estende desde a entrada da laringe em si até a margem inferior da cartilagem cricoide. A parte da cavidade da laringe, localizada acima das pregas vocais, cordas vocais falsas, é denominada vestíbulo da laringe. A parte da cavidade da laringe localizada abaixo das pregas vocais é denominada cavidade infraglótica. Então vamos comentar agora sobre as cartilagens da laringe. É muito importante nós sabermos sobre as cartilagens da laringe e todas as suas funções. Enfim, vamos começar sobre a cartilagem tireoide. É bastante conhecida. A cartilagem tireoide é uma popularmente conhecida como pomo de Adão, ou também muitas pessoas chamam de gogó, e consiste em duas lâminas fundidas de cartilagem hialina que formam a parede anterior da laringe. Essa cartilagem é encontrada em homens e mulheres, porém, é mais evidente nas pessoas do sexo masculino, por geralmente ser maior neles, entendeu? Ela, no processo do crescimento,
dos homens, ela fica mais evidente do que no das mulheres. Mas em ambos os sexos tem essa cartilagem tireoide, ok? Sobre a cartilagem epiglote, ela é uma cartilagem do tipo elástica que é recoberta por epitélio. Quando ocorre a deglutição, a faringe e a laringe se movem para cima. Com essa elevação, a faringe amplia-se para receber alimentos e a laringe faz com que a epiglote se mova para baixo, assim fechando a glote. A glote é formada por duas pregas de túnica mucosa, as pregas vocais, cordas vocais verdadeiras, e o espaço entre elas na laringe é chamada de rima da glote. Com o fechamento da laringe durante a deglutição, os líquidos e alimentos são desviados para o esôfago, mantendo eles fora das vias respiratórias. Isso é muito interessante, por quê? Porque muita gente se pergunta como é o processo que a gente chama popularmente conhecido como engasgo. Bom, o engasgo nada é mais do que quando a glote não consegue, não fecha durante a deglutição, entendeu? Quando a laringe não há o fechamento da laringe durante a deglutição, e o alimento e o líquido entram nas vias respiratórias ao invés de passar diretamente para o esôfago. Quando o líquido ou alimento vai para as vias respiratórias, ocorre o fenômeno denominado engasgo. Bom, sobre a outra cartilagem da laringe, a cartilagem cricoide, ela é uma cartilagem alina em forma de anel, localizada na parede inferior da laringe. Ela é inserida no primeiro anel de cartilagem da traqueia através do ligamento cricotraqueal. A cartilagem tireoide está ligada à cartilagem cricoide através do ligamento cricotireoide. Essa cartilagem é muito importante para a realização de acesso de emergência às vias respiratórias, chamado traqueotomia. Então é muito importante, muita gente conhece esse processo, e nesse processo de acesso de emergência desse processo é na cartilagem cricoide, entendeu? Então, como é bom a gente perceber, a gente estudar, como eu disse, muitas coisas a gente já ouvia falar, mas a gente não entendia, e através dessa aula vocês vão passando a entender o que cada cartilagem faz, onde está localizada, enfim, quais são as funções dela. É isso. Ainda temos as duas cartilagens aritenoides, que são cartilagens com formato triangular, são feitas por cartilagem alina, que se localizam na margem posterior e superior da cartilagem cricoide. Elas, por formarem articulações sinoviais com a cartilagem cricoide, têm uma ampla gama de mobilidade. Sobre as cartilagens corniculadas, elas são peças em formas de chifre, de cartilagem elástica, e está localizada no ápice de cada cartilagem aritenoide. As cartilagens cuneiformes são cartilagens em forma de tacos e são anteriores às cartilagens corniculadas. Ela apoia as pregas vocais e as faces laterais da epiglote. Bom, agora vou falar sobre as outras estruturas, qual eu já comentei, mas vou reforçar de novo, que é sempre muito bom, a gente vê que são as pregas vestibulares, cordas vocais falsas, e são as pregas vocais, cordas vocais verdadeiras. Ah, Kennedy, por que cordas vocais falsas e cordas vocais verdadeiras? As cordas vocais falsas, ela não tem relação com o som. Ela só tem relação com, vou anotar aqui, proteção. Ela protege as outras pregas vocais. Elas protegem as pregas vocais e protegem a laringe. Vou colocar aqui proteção, para vocês lembrarem. Vou deixar só prote. Vou uma barrinha aqui. Já as pregas vocais, elas são cordas vocais verdadeiras porque elas realizam a fonação, elas realizam o processo da comunicação verbal, o processo do canto, enfim, então eles estão relacionados à fala. Bom, então vamos prosseguir. Aqui temos uma imagem da laringe, aqui podemos ver, ó, a laringe em si, aqui são recobertos pela glândula tireoide. Temos a epiglote e a cartilagem epiglótica aqui. Vocês podem ver, não é que são duas, não são duas. Aqui é uma vista anterior, deixa eu ressaltar aqui para vocês perceberem. E aqui é uma vista posterior. Vou ver aqui, ó. Aqui tem a membrana tireoidea. As membranas. Aqui temos a cartilagem tireoide. Tá aqui, ó.
Cartilagem corniculada, que aqui a gente vê na vista posterior. Cartilagem cartilagem aritenoide, que a gente vê aqui, ó. Cartilagem aritenoide. Cartilagem cricoide, a gente percebe aqui anteriormente também. Enfim, são essas as cartilagens. Aqui embaixo temos aqui, ó, fala em cartilagem traqueal, que isso é sobre a traqueia, que a gente já vai ver no próximo slide. Bom, a traqueia já é outra região, que faz parte da parte condutora também do sistema respiratório. Ela é uma via de 12 centímetros de comprimento e tem 2,5 centímetros de diâmetro. Ela tem a função de passagem de ar, somente essa. Está localizada anteriormente ao esôfago e se estende desde a laringe até a margem superior da vértebra T5, onde se divide em brônquios primários direito e esquerdo. Bom, a traqueia, ela tem suas camadas. Eu classifiquei essas camadas de profunda para superficial, ok? Então, a primeira primeira camada é a túnica mucosa, depois é a tela submucosa, depois é a cartilagem hialina e depois é a túnica adventícia. Bom, a traqueia ela tem 16 a 20 anéis incompletos de cartilagem hialina que estão empilhados uns sobre os outros. Estão ligados por tecido conjuntivo denso. Eles podem ser palpados através da pele, pois está localizado inferiormente à laringe. É sempre bom a gente lembrar da localização. A traqueia está localizada inferiormente à laringe. A parte aberta dos anéis está voltada posteriormente em direção ao esôfago. E temos uma imagem aqui, ó, como eu disse, está posicionado anteriormente ao esôfago, aqui o esôfago na posterior, em vermelhinho, traqueia na frente. Fica um plano transverso, já essa imagem é uma vista superior da secção transversa da glândula tireoide, traqueia e esôfago. Temos aqui o esôfago. Aqui temos o lobo lateral da tireoide, o lobo lateral esquerdo. Aqui temos a cartilagem traqueal e aqui temos o músculo traqueal. Bom, agora chegamos a outra região muito importante também, que são os brônquios. Na parte superior da vértebra T5, a traqueia se divide em dois brônquios. O brônquio principal direito, o brônquio primário direito, que leva o ar para o pulmão direito, e o brônquio principal esquerdo, que leva o ar para o pulmão esquerdo. Uma diferença importante entre os dois brônquios é que o direito é mais vertical, mais curto e mais largo que o esquerdo. Semelhantemente à traqueia, os brônquios principais também contêm anéis incompletos de cartilagem. Na localização onde a traqueia se divide em brônquios principais, a carina, que é uma projeção um pouco inferior da última cartilagem traqueal, ou seja, no momento que ela se divide, na localização onde ela se divide, há uma projeçãozinha chamada denominada carina. Vocês vão ver na imagem, eu vou mostrar certinho para vocês. Onde divide os brônquios, né? Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. A túnica da carina é uma das partes mais sensíveis de toda a traqueia, por isso facilmente ela desencadeia uma tosse. Ela é muito sensível, entendeu? Então, ela é responsável por propiciar tosse, muitas das vezes. Bom, agora eu vou falar sobre as ramificações dos brônquios. É muito importante a gente falar sobre isso. Eles se ramificam, primeiramente eles são os brônquios principais direito e esquerdo, depois eles se ramificam em brônquios lobares, uma para cada lado do pulmão, depois eles se ramificam em brônquios segmentares, depois eles se ramificam em bronquíolos, depois em bronquíolos terminais, ainda tem os bronquíolos respiratórios, ainda tem os sacos alveolares, ainda tem os alvéolos, e isso tudo. Então eles se ramificam muito. Mas eu vou mostrar tudo isso na imagem para vocês. Ó, temos aqui a imagem. Vamos começar falando já da traqueia desde si, ó. De novo aqui a traqueia. Aqui temos, ó, a projeçãozinha que eu denominei para vocês, ó. Localização da carina. É aqui onde ele se divide, a traqueia se divide em brônquios principal direito e o brônquio principal esquerdo. Aqui temos o brônquio lobar direito. Vou comentar para vocês. Aqui tem o brônquio lobar esquerdo.
Ainda temos o brônquio segmentar esquerdo, o brônquio segmentar direito, o bronquíolo direito, o bronquíolo esquerdo, e no final de tudo ainda temos os bronquíolos terminais, direito e esquerdo. Essa é uma vista anterior, galera. Bom, chegamos à parte mais importante, ao órgão mais importante do sistema respiratório, porque os pulmões. Os pulmões se estendem do diafragma até a região superior às clavículas. Encontra-se contra as costelas anterior e posteriormente. O formato dos pulmões é cônico e eles se localizam na cavidade torácica. Os pulmões são separados um do outro pelo coração e outras estruturas do mediastino que dividem a cavidade torácica em duas câmaras distintas. Cada pulmão é protegido por uma única túnica serosa e cada camada dupla chamada pleura. Ela é muito importante porque ela lubrifica o pulmão, entendeu, gente? Ela é muito importante. Temos a pleura parietal, que é superficial e reveste a parede da cavidade torácica, e temos a pleura visceral, que é profunda e reveste os pulmões propriamente ditos. Entre essas pleuras, entre a pleura visceral e a pleura parietal, há um pequeno espaço chamado cavidade pleural, onde há um volume de líquido secretado pelas membranas. Quando há inflamação dessas pleuras, há muito acúmulo de líquido. E isso faz com que ocorra um fenômeno muito doloroso que se chama derrame pleural. No caso, eu já tive isso. Eu era muito pequeno, eu não lembro. Mas o procedimento, o tratamento do derrame pleural é muito doloroso para a vítima, quem está sentindo isso, quem está com isso, enfim. Graças a Deus eu não lembro, mas é um processo que dói muito. E é bem complicado de resolver. Bom, temos as partes do pulmão aqui. No pulmão direito temos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, a fissura oblíqua e a fissura horizontal. Já no pulmão esquerdo temos o lobo superior, o lobo inferior e a fissura oblíqua. Vocês percebem que há diferenças entre os dois pulmões. E vocês vão ver essas diferenças na imagem que eu vou mostrar para vocês. Ok? Mas antes de mostrar a imagem, eu vou falar para vocês que o pulmão é formado por milhões de alvéolos pulmonares. Portanto, a função principal dele é realizar um papel importante no processo de trocas gasosas. E na face mediastinal do pulmão está localizado o hilo pulmonar, por onde penetram e saem as estruturas do pedículo do pulmão. Bom, aqui temos a imagem do pulmão. Como eu disse, ele localiza contra as costelas. Aqui está o pulmão esquerdo, o ápice do pulmão esquerdo. Aqui está o pulmão direito, base do pulmão, a cavidade pleural e a pleura. Isso aqui é uma vista anterior dos pulmões e pleuras no tórax. Já essa imagem aqui, é uma vista lateral dos dois pulmões. E aqui temos o ápice do pulmão. Você percebe aqui que tem o lobo superior. Aqui, lobo superior. Opa, voltei. Essa aqui tá louco, gente. Perdão. Aqui, o lobo superior. Aqui, o lobo superior também. Aqui tá a fissura que eu falei para vocês, Fissura horizontal. E aqui a fissura oblíqua, que divide os pulmões em 3 partes. Pulmão direito em 3 partes. Aqui tá o lobo médio. E aqui tá o lobo inferior. Já aqui temos a incisura cardíaca, né? Que o lobo superior que eu já comentei com vocês. A fissura oblíqua, que só tem essa fissura, o pulmão esquerdo. E o lobo inferior. Bom, antes de passar para os próximos slides, eu gostaria de comentar um pouco sobre os alvéolos, que realizam a troca gasosa. Aqui temos os capilares pulmonares, tecido conjuntivo elástico. Aqui temos o bronquíolo terminal, para vocês verem, bronquíolo respiratório, até chegar nos dutos alveolares, até chegar nos sacos alveolares, onde tem os alvéolos em si. Como eu tinha dito aqui, essas são as partes, na ordem, bronquíolo respiratório, dos bronquíolos respiratórios, o oxigênio vai para os ductos alveolares, depois vai para os sacos alveolares, onde chega nos alvéolos para realizar toda essa troca gasosa, onde o sangue venoso vira sangue arterial quando recebe oxigênio do pulmão, aí leva o oxigênio, o sangue arterial leva o oxigênio para todas as partes do nosso corpo,
Já e quando ele veio, ele era sanguinoso, ou seja, rico em dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono é extraído e sai do nosso corpo através do processo da respiração. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre as patologias do sistema respiratório. O câncer de pulmão, ele é um tumor maligno formado pela quebra dos mecanismos celulares naturais do pulmão. As causas dessa doença incluem tabagismo, a exposição a determinadas toxinas e histórico familiar. Já a gripe é uma doença altamente contagiosa. Ela é produzida por vírus que agridem todo o sistema respiratório. Os vírus produzem aumento da secreção, muco-catarro, inchação e congestão de todas as mucosas do sistema respiratório. E assim isso se explica o porquê nós espirramos, porquê nós tossimos, porquê tem vermelhidão da faringe ou rouquidão na nossa voz, enfim. E a gripe ou outras doenças podem desencadear o quê? A pneumonia, que é a invasão dos alvéolos pulmonares por bactérias ou vírus. E a ação que daí advém. Como resultado, enchem-se os alvéolos das células. Com resultado, enchem-se os alvéolos das células desses vírus e das bactérias. Vocês podem ver que nós estamos no ano de 2020, onde tem uma pandemia provocada por um vírus chamado Covid-19, da qual ele provoca, algumas pessoas, ele provoca pneumonia, ou seja, ele invade os alvéolos onde há toda essa troca gasosa, enfim. Por isso explica a falta de ar do que acontece por causa do Covid. Isso explica também porque as pessoas que ficam muito, muito ruins, ficam muito debilitadas com o coronavírus, alguns órgãos têm alguns problemas, entendeu? Tem alguns problemas em alguns órgãos, ficam debilitados. Bom, para agora terminarmos, eu vou comentar sobre um artigo científico que tem o título de Influência da natação como coadjuvante terapêutico no tratamento de crianças asmáticas. Esse artigo científico que eu escolhi, ele é relacionado à educação física, ok? Ele fala sobre o sistema respiratório, uma doença, uma patologia do sistema respiratório, uma condição do sistema respiratório que influencia na prática de exercícios físicos, enfim. Eu vou comentar com vocês. O estudo ele consistiu, teve como objetivo analisar as consequências da prática de natação como terapia em crianças com crise asmáticas. Para realizar essa pesquisa, foram feitas entrevistas com mães e filhos. Os filhos tinham em idade de 6 a 14 anos e eles tinham crises asmáticas. Foram realizadas 17 entrevistas em 6 escolas em Santa Catarina. Eles tentaram ver qual a influência da natação se ajuda no tratamento terapêutico dessas crianças em si. Bom, que nessa parte do artigo ele comenta as condições que as crianças asmáticas têm. Enfim, a asma ela representa uma obstrução difusa das vias aéreas que, com tratamento ou até mesmo da forma espontânea, as crises podem reduzir o nível de intensidade em si. A pessoa diagnosticada com asma elabora uma substância que culmina em uma série de reações. Uma delas é a contração da musculatura lisa que reveste o bronco que acabamos de ver, que eu acabei de explicar para vocês. Isso provoca espasmos durante a expiração, resultando em uma sensação de falta de ar e chiado, que adjunta à tosse e ao catarro forma-se um quadro denominado crise asmática. Enfim, os resultados mostraram que, antes da prática de natação, 8 crianças tinham mais de uma crise por mês. 4 crianças tinham uma crise por mês e 2 crianças tinham uma crise a cada 2 meses. 3 crianças tinham uma crise a cada 3 meses e é isso. Mas aí, após a prática de natação como uso terapêutico para essas crises asmáticas, uma criança teve uma crise a cada 2 meses, uma criança teve uma crise a cada 3 meses, 3 crianças tiveram uma crise a cada 4 meses, 6 crianças tiveram uma crise a cada 6 meses e 3 crianças tiveram uma crise por ano. E também teve 3 crianças que tiveram menos que uma crise por ano. O estudo também mostrou que 10 pessoas tiveram redução na duração das crises e 15 crianças tiveram redução na intensidade das crises após a prática.
Bom, contudo, a prática de natação mostrou resultados positivos na terapia de crises asmáticas em crianças, e apesar de sempre mostrarem aspectos positivos, os estudos sobre a natação ser usado como uma forma de tratamento para as crises asmáticas ainda são muito escassos. Portanto, é sugerido que mais pesquisas como essa sejam feitas, ok? Bom, essa foi a atividade que eu realizei para a disciplina de práticas regulares. Essa foi uma aula ministrada por mim, Wellington Kennedy. E para ministrar essa aula, como recurso, como referência, eu usei os livros de Jacques de Gisele Pereira, Silvia. Essa primeira referência é do artigo que eu acabei de comentar com vocês, que foi Gisele Pereira Jacques, Osni Jacó Silva, que é a influência da natação como coadjuvante terapêutico no tratamento de crianças asmáticas, na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, disponível nesse site. E também eu usei livros para a realização do todo o conteúdo do qual eu apliquei a vocês. Eu usei o livro Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia, a 14ª edição. Foi traduzido e feito em 2019. E também usei o livro Anatomia e Fisiologia Humana, da Nívia Cristina Moreira Santos, 2ª edição, São Paulo, pela editora Érica, em 2014. Também usei o livro Anatomia Humana, Recurso Eletrônico, de Martini Frederick. Foi a 6ª edição, Dados Eletrônicos, editoriado pela Artmed em 2009. Também usei para tirar imagens o Atlas de Anatomia Humana do Frank Netter, e 7ª edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2019. Obrigado a todos por assistirem essa aula. Deem um like aí no vídeo.